Existe um lugar no nosso sistema solar de onde nenhum humano jamais voltaria vivo. E não é por causa da distância que você imagina. O que vou te mostrar agora vai mudar para sempre como você enxerga aquele planeta bonito dos livros escolares. Prepare-se para algo perturbador. Cientistas calcularam algo aterrorizante sobre Saturno que poucas pessoas no mundo realmente compreendem. Os números são tão brutais que seu cérebro vai recusar acreditar. Imagine 7 anos preso numa cápsula metálica. 7 anos sendo destruído lentamente por algo invisível que atravessa qualquer parede. E isso é só o começo. Existe uma equação física tão cruel que ela sozinha torna o retorno matematicamente impossível. Engenheiros tentaram quebrá-la durante décadas, mas ninguém conseguiu vencer. Seu corpo perderia 80% da densidade óssea durante a viagem. Seus olhos mudariam de forma. Seu coração encolheria literalmente dentro do peito. A NASA tem um limite oficial de radiação para astronautas. Uma única viagem a Saturno ultrapassaria esse limite até 7 vezes. 7 vezes o máximo permitido. Se algo der errado, ninguém pode te salvar. Nenhum resgate, nenhuma ajuda, nenhuma resposta vinda da Terra em tempo útil para você sobreviver. Existe um detalhe sobre Saturno tão chocante que muda completamente o significado da palavra impossível. E quase ninguém fala sobre isso publicamente. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que Saturno é a verdadeira armadilha sem volta do nosso sistema solar. Fique até o final. Vale cada segundo. Imagina que você está flutuando numa nave espacial a 1 bilhão de quilômetros da Terra. Lá fora, um gigante amarelo pálido domina a escuridão silenciosa. Saturno te observa, cercado por anéis tão imensos que poderiam engolir planetas inteiros. Esse é o seu destino final. Mas não porque você escolheu. É o seu destino final porque as leis da física simplesmente não vão te deixar voltar. Saturno não é só um planeta bonito dos livros. Saturno representa o ponto absoluto sem retorno do nosso sistema solar. Uma viagem até lá não será apenas difícil de reverter. Será impossível. E os motivos vão muito além da distância. Para entender essa armadilha, precisamos começar pelo que parece simples, mas que seu cérebro recusa processar. Saturno orbita o Sol a uma distância média de 1,4 bilhões de quilômetros. 1 bilhão, com B. Esse número não cabe na imaginação. Quando você olha Saturno num telescópio hoje à noite, está vendo luz que saiu de lá há cerca de 80 minutos. Já é passado distante. Uma mensagem de rádio simples dizendo "chegamos" levaria mais de 1 hora para alcançar a Terra. E mais 1 hora inteira para receber a resposta. Se você dirigisse um carro até Saturno a 100 km por hora sem parar, levaria mais de 1.600 anos. Mais que civilizações inteiras. Isso é mais tempo do que separa a queda de Roma dos dias de hoje. Seus tataranetos, dezenas de gerações depois, ainda estariam dirigindo. Marte, nosso próximo objetivo de exploração humana, fica a cerca de 55 milhões de quilômetros. Saturno está 25 vezes mais longe. Todos os desafios para chegar a Marte, radiação, isolamento, problemas de suprimento, multiplique tudo por 25. E adicione problemas que ainda nem imaginamos. A viagem até Marte dura entre 6 e 9 meses. Até Saturno, com tecnologia tradicional e alinhamento ideal, são entre 6 e 7 anos só de ida. Pensa nisso. 7 anos dentro de uma cápsula metálica atravessando o vazio. 7 anos reciclando cada gota de água que existe a bordo. 7 anos sob bombardeio constante de radiação cósmica. 7 anos vendo a Terra encolher até virar um ponto invisível na janela. E isso é só o começo. Aqui é onde fica perturbador. A distância nem é o problema principal. O verdadeiro problema é a energia necessária para vencer essa distância. Levar uma nave até Saturno
exige uma quantidade absurda de combustível. Cada quilo de combustível que você leva precisa de mais combustível para ser carregado. Esse combustível extra precisa de ainda mais combustível para mover a si mesmo. É a equação do foguete. Uma das leis mais cruéis da física conhecida. Acelerar uma nave até velocidades suficientes e depois frear o bastante para ficar lá, em vez de só passar voando, exige combustível em escala absurda. Por isso, engenheiros inventaram a assistência gravitacional. Em vez de carregar todo o combustível, você usa a gravidade de outros planetas como aceleração gratuita. A sonda Cassini partiu em 1997 e só chegou a Saturno em 2004. 7 anos circulando o sistema. Cassini passou por Vênus 2 vezes, pela Terra 1 vez, e por Júpiter, roubando minúsculas porções de impulso a cada encontro. E era apenas uma sonda. Cassini pesava cerca de 5.600 quilos. Uma missão tripulada precisaria ser muito mais pesada, com suporte vital, comida, água e blindagem. Equipamentos médicos, peças de reposição, áreas para dormir, ginástica obrigatória. A massa cresce de forma catastrófica, e cada quilo extra exige mais combustível ainda. É uma espiral sem saída clara. Mas vamos imaginar que resolvemos o problema da propulsão. Agora começa o pesadelo invisível que ataca em silêncio absoluto. A radiação cósmica no espaço profundo não tem nada a ver com o que astronautas sentem na estação espacial. Lá, a Terra ainda os protege. A estação espacial fica dentro do campo magnético protetor da Terra. Astronautas recebem cerca de 150 millisieverts de radiação por ano lá. 50 vezes mais que uma pessoa comum na superfície, mas ainda gerenciável. Fora dessa proteção magnética da Terra, esse número explode de forma assustadora. Numa viagem até Saturno, você seria atingido por raios cósmicos galácticos e tempestades solares praticamente sem proteção alguma. 600 a 1.000 millisieverts por ano. Numa missão de 7 anos, isso significa entre 4.000 e 7.000 millisieverts acumulados no seu corpo. Um número absolutamente brutal de absorver. O limite da NASA para toda a carreira de um astronauta é 1.000 millisieverts. Uma viagem de ida e volta a Saturno ultrapassa 4 a 7 vezes esse limite. As consequências biológicas são devastadoras. Danos no DNA se acumulam silenciosamente. O risco de doenças graves dispara para níveis absurdos durante e depois da missão. Estudos mostram que a radiação cósmica causa danos cerebrais mensuráveis, afetando memória, decisões, tempo de reação. Quanto mais tempo de exposição, pior fica tudo. E aqui está o pior. Não existe solução prática de blindagem. As partículas têm energia tão alta que parar elas exige massas absurdas de material. Uma blindagem grossa, na verdade, piora tudo, gerando radiação secundária quando partículas de alta energia colidem com ela. A proteção vira armadilha disfarçada. Quando astronautas chegarem a Saturno, seus corpos já terão sofrido danos profundos. E agora vamos falar do que a ausência de gravidade faz com você. Em 6 meses na estação espacial, mesmo com 2 horas diárias de exercício, astronautas voltam com perda óssea, atrofia muscular e coração enfraquecido. Alguns nunca recuperam totalmente a densidade óssea original. Uma missão a Saturno significa anos sem peso, não meses. Os números se tornam aterrorizantes muito rapidamente. Os ossos perdem densidade entre 1 e 2% ao mês em ambientes sem gravidade. Em 7 anos, perda óssea pode passar de 80%. Seu esqueleto ficaria tão frágil que movimentos comuns poderiam causar fraturas. Ficar em pé com gravidade significativa seria simplesmente impossível para qualquer humano. Os músculos seguem o mesmo caminho devastador. O coração, sendo também um músculo, encolhe e enfraquece. Sem gravidade puxando sangue, ele relaxa demais. Depois de anos, ele teria dificuldade até para manter pressão sanguínea sob baixa gravidade. Os olhos mudam de forma com o aumento da pressão craniana. Problemas de visão já foram documentados em astronautas após estadias relativamente curtas. Após anos sem gravidade,
o dano permanente à visão é praticamente certo. Seu sistema imune enfraquece. Vírus dormentes voltam à atividade. Feridas demoram a cicatrizar. Após 7 anos, seu corpo mal funcionaria em qualquer ambiente com gravidade. Você pode pensar que a solução é gravidade artificial, uma nave girando para imitar a gravidade da Terra. Em teoria, sim. Na prática, é outro pesadelo. Para gerar gravidade artificial confortável sem deixar a tripulação doente por efeito Coriolis, você precisa de um raio de rotação de pelo menos 100 metros. Construir, lançar e manter uma estrutura assim com tecnologia atual é praticamente impossível. Só a massa exigida tornaria o problema do combustível ainda muito pior. E mesmo se conseguíssemos construir, a nave passaria anos no espaço profundo. Um único defeito crítico, e a missão acaba não com resgate, mas com silêncio. Vamos parar aqui e admitir algo. Tudo o que discutimos pressupõe que o objetivo é simplesmente chegar a Saturno e entrar em órbita. Sobreviver à viagem. Nem tocamos no que acontece quando você chega. E é aqui que a matemática se torna verdadeiramente impossível de resolver. Saturno não tem superfície sólida. É um gigante gasoso. Um mundo de hidrogênio e hélio escoando, ficando mais denso e quente conforme você desce, até a pressão esmagar tudo que existe. Você não pode pousar em Saturno, nem mesmo se aproximar muito sem ser destruído. Mas suponhamos que o objetivo seja apenas orbitar e estudar suas luas. Titã, com sua atmosfera densa e lagos de metano líquido. Encélado, com geysers que sugerem um oceano subterrâneo cheio de mistério. Mundos fascinantes para explorar. Mesmo assim, voltar para casa é um problema sem solução. Para escapar da gravidade de Saturno e voltar à Terra, você precisa acelerar massivamente novamente. E lembra do problema do combustível? É muito pior do que conversamos. Você não precisa só de combustível para ir. Precisa para frear ao chegar lá. Depois, precisa de combustível para acelerar de volta. Depois, mais combustível para frear quando chegar perto da Terra. Cada etapa exige quantidades absurdas de propelente, e todo o combustível da volta precisa ser carregado desde o início, ou seja, você precisa de mais combustível para transportar esse combustível. A espiral nunca termina. A equação do foguete é impiedosa. A proporção combustível para a carga útil se torna tão extrema que a missão exigiria uma nave do tamanho de uma cidade, ou tecnologia de propulsão que simplesmente não existe. Isso não é falta de criatividade. É um limite físico que nenhum engenheiro consegue contornar com engenhosidade. Há outro fator que quase ninguém menciona em discussões públicas: a comunicação. A distância de Saturno, a luz leva entre 70 e 90 minutos só de ida. Uma conversa simples com o controle da missão significa falar, esperar quase 2 horas para suas palavras chegarem e mais 2 horas para receber qualquer resposta. Em qualquer emergência, você estaria sozinho. Completamente sozinho. Sem orientação imediata, sem suporte imediato, sem resgate possível vindo de lugar algum em tempo útil. Você precisaria resolver cada problema com os recursos a bordo. E rápido o bastante para que não vire falha total antes de avisar alguém na Terra. É quase impossível prever o impacto psicológico desse isolamento. Humanos evoluíram como seres sociais, dependentes de contato. Anos confinados num espaço pequeno mudam tudo dentro. Sem rostos novos, sem mudança de paisagem, sabendo que a Terra está distante demais para qualquer ajuda significativa. Uma solidão diferente de tudo já vivido. Estudos em estações de pesquisa na Antártida e tripulações de submarinos mostram depressão, ansiedade, conflitos pessoais e queda cognitiva em isolamentos bem mais curtos. Uma missão a Saturno levaria a psicologia humana a um território completamente inexplorado. Saturno não é como Marte. Marte é extremamente difícil, mas alcançável de fato. Chegar a Saturno
É praticamente impossível com qualquer tecnologia que possamos prever razoavelmente. A distância é vasta, a energia exigida absurda, os danos fisiológicos brutais. A volta é matematicamente inviável, sem avanços que talvez nunca aconteçam. Quem viajar até lá chegará como casca danificada por radiação, fisicamente arruinada para sempre. Orbitando um mundo que jamais poderá tocar, sem nenhum caminho de volta para casa. Isso não é pessimismo, é física. E física não negocia com ninguém. Talvez nos próximos séculos surjam tecnologias que tornem o impossível apenas difícil. Propulsão por fusão nuclear, blindagem avançada, hibernação artificial, naves capazes de extrair combustível. Mas com tudo o que sabemos hoje e tudo o que podemos prever para as próximas décadas, Saturno permanece como sempre, joia distante e inalcançável. Há algo profundo nessa limitação. Vivemos numa era acostumada a conquistar todas as fronteiras. Escalamos as montanhas mais altas, descemos as fossas mais profundas dos oceanos, caminhamos sobre a Lua. Mas o universo não se importa com nossas ambições humanas. As distâncias são reais. As leis da física não mudam para ninguém. Alguns lugares podem simplesmente estar fora do alcance humano. Saturno nos lembra da nossa pequenez, da nossa fragilidade diante da imensidão do cosmos infinito. Talvez isso não seja uma tragédia. Talvez seja um lembrete para valorizarmos o que temos. Esse pontinho azul pálido suspenso na escuridão silenciosa do espaço, onde toda a história humana aconteceu. O único lar para onde realmente podemos voltar. Saturno talvez não exista para ser conquistado, mas sim para nos ensinar.